Morreu nesse domingo Preta Gil. A informação foi confirmada pela colunista do Metrópolis, Fábio Oliveira. A artista foi diagnosticada com câncer coloretal em janeiro de... O amanhecer trouxe um silêncio pesado. As ruas pareciam mais quietas, as redes sociais tomadas por mensagens de espanto e dor. O Brasil acabava de perder uma de suas vozes mais autênticas, Preta Gil. Aos 50 anos, a cantora não resistiu à intensa luta contra um câncer agressivo que vinha enfrentando com coragem nos últimos meses. A notícia da sua partida caiu como um raio em um céu já nublado, inesperada, devastadora, difícil de acreditar. Preta, mesmo em meio ao sofrimento, mostrava ao mundo sua força, com postagens otimistas, mensagens de fé e imagens que ainda carregavam um brilho no olhar. Mas por trás das câmeras, a realidade era mais dura. Amigos próximos sabiam que a batalha já estava em uma fase delicada. Os médicos nos Estados Unidos haviam comunicado à família que a doença avançava com rapidez. Diante disso, Preta tomou uma decisão de partir o coração, voltar ao Brasil o quanto antes. Queria sentir novamente o abraço do pai, o cheiro da casa, o calor dos amigos. Porém, essa volta não aconteceu. Na manhã do embarque, a caminho do aeroporto, ela começou a passar mal. Acompanhada por profissionais da saúde, foi socorrida de imediato, mas o corpo não resistiu. A notícia abalou o país. Era difícil aceitar que uma artista tão viva, tão cheia de energia, tivesse partido assim, de forma tão abrupta. Ainda mais com tudo que ela ainda tinha a dizer. E, como logo se descobriria, ela realmente deixou algo a dizer. Horas depois da confirmação da morte de Preta Gil, veio à tona um gesto que emocionaria o país inteiro. Uma carta escrita por ela mesma à mão, com um pedido claro, só deveria ser lida após sua partida. O conteúdo dessa carta não foi apenas uma despedida, foi uma lição de amor, de humanidade, de coragem. Preta escreveu com a alma: "A todos que me acompanharam durante esta batalha, meu muito obrigado. Meus fãs, meus familiares, meu papai Gilberto Gil, lutei até o fim." A escrita era firme, serena. Mesmo nos últimos dias, ela não se entregou ao desespero. Pelo contrário, pensou mais nos outros do que em si mesma. Nas linhas seguintes, ela deixou conselhos que soam como sopros de sabedoria. Vivam intensamente, amem hoje, não deixem para amanhã. A vida é breve, mas pode ser imensa se vivida com verdade. Essa frase ecoou por todo o Brasil. Mas foi ao se dirigir ao pai que o texto ganhou ainda mais peso emocional. Ao meu pai, Gilberto Gil, quero dizer que estou muito orgulhosa de ter sido filha desse homem tão grandioso para a cultura do nosso país. Mas, acima de tudo, agradeço por tudo que ele foi para mim. Um pai presente, cuidadoso e cheio de luz. A carta ainda trazia um pedido de desculpas, por qualquer falha, por palavras malditas, por atitudes impensadas, um gesto de humildade. E, ao final, uma frase que não deixou ninguém indiferente. Viver vale a pena, mesmo quando tudo parece ruir. Eu vivi e agradeço por cada instante. Com esse gesto, Preta mostrou que até em seus últimos momentos escolheu deixar amor, reflexão e inspiração. Um verdadeiro testamento de alma. A dor de Gilberto Gil era palpável. Quando soube da morte da filha, relatos próximos indicam que ele mergulhou em um silêncio profundo. Não chorava em público, não dizia nada, apenas se recolheu. E o homem que passou a vida expressando emoções através de canções, agora encontrava um silêncio que nenhuma melodia conseguia traduzir. A conexão entre pai e filha sempre foi muito além do palco. Eles dividiam confidências, momentos, sonhos e dores. Gil era uma fortaleza para Preta, e ela uma fonte inesgotável de orgulho para ele. Mesmo nos momentos mais difíceis da doença, ele esteve presente, por mensagem, por ligações, por pensamentos. Após a confirmação da morte, Gil permaneceu recolhido. Não conseguiu tocar violão. Sentou-se diante do instrumento, mas não havia som, apenas o peso de uma ausência que doía fundo. Ao saber da carta deixada por Preta, pediu que outro familiar a lesse.
Cada frase ouvida foi como um abraço partido. As lágrimas vinham sem esforço, porque a dor não precisava ser explicada. Na carta, além das palavras de carinho, estava o orgulho dela por ser filha daquele homem. Isso confortou, mas também apertou, porque ali estava a despedida mais difícil da vida de Gilberto Gil. Nas redes sociais, não se falava de outra coisa. Vídeos antigos da cantora voltaram a viralizar. Momentos em que ela cantava com o pai, em que fazia graça na TV, em que falava de autoestima e amor próprio com uma sinceridade que sempre acompanhou. Preta Gil não era só artista, era símbolo de autenticidade. As hashtags se multiplicaram. Hashtag Preta Gil Eterna, Força Gil. Fãs do mundo inteiro começaram a compartilhar mensagens, trechos da carta, recordações. Muitos disseram que, mesmo após a morte, Preta continuava sendo uma luz, e não estavam errados. Mesmo sem cerimônia oficial anunciada, a mobilização já era visível. Amigos e familiares se organizaram para trazer o corpo de volta ao Brasil e preparar um momento à altura de sua história. Mas, antes mesmo de qualquer homenagem formal, o que já acontecia era um tributo espontâneo vindo do povo, aquele que sempre esteve com ela desde o início. E o que fica agora é o legado. Preta Gil foi uma mulher que viveu como quis, que se expôs, que lutou, que sorriu, que enfrentou a dor com dignidade, que inspirou mulheres, levantou bandeiras e nunca deixou de ser verdadeira. Sua voz pode ter silenciado, mas seu impacto só começou a ecoar mais alto. Preta se despediu com uma carta, mas também deixou lições gravadas em cada memória, cada palco, cada música. E isso nenhuma doença pode apagar. A história de Preta Gil não termina com um ponto final. Pelo contrário, ela continua viva em cada melodia que ecoa nas rádios, em cada lembrança que pulsa no coração dos fãs e principalmente nas mensagens que ela deixou para o mundo. Sua jornada foi feita de intensidade, coragem e amor, ingredientes que tornam qualquer vida extraordinária. Não estamos apenas falando da filha de uma lenda da música brasileira. Estamos falando de uma mulher que construiu seu próprio legado, enfrentando dores profundas e desafios públicos com a cabeça erguida. Uma mulher que decidiu viver fora dos padrões, que falou de autoestima sem medo, que encarou o preconceito com sorriso no rosto e voz firme. Preta Gil não foi perfeita, e talvez esse tenha sido seu maior encanto. Ela foi humana, real, transparente. Sua carta de despedida não é um adeus qualquer, é uma obra de sensibilidade, um último gesto de carinho, um abraço escrito com lágrimas, esperança e lucidez. Poucos têm a chance de escolher como vão se despedir. Ela escolheu agradecer, escolheu amar até o fim e escolheu nos lembrar daquilo que tantas vezes deixamos para depois, dizer eu te amo, perdoar, demonstrar afeto. Preta se foi de forma súbita, sim, mas deixou tudo o que importa, memórias boas, exemplos marcantes e uma vontade imensa de sermos melhores uns com os outros. Em tempos em que vivemos tão acelerados, tão distraídos, ela nos faz parar para pensar no que realmente tem valor. E que possamos, ao lembrar de sua trajetória, viver com mais verdade. Que saibamos valorizar os momentos simples, os abraços sinceros, os sorrisos espontâneos. Porque no fim das contas, como a própria Preta disse, a vida é breve, mas pode ser imensa se vivida com verdade. Hoje, o palco está em silêncio, mas a luz continua acesa. A cortina se fecha, mas a energia dela ainda vibra. Preta Gil não apenas viveu, ela deixou uma marca, e quem deixa marca nunca parte por completo.